E ela agora vai falar um pouquinho da Papyrus Ecocircular e do trabalho dela com a encadernação artesanal e essa prática como economia circular. Então, agora é com a Edileia. Ei, gente, boa noite. Então, eu sou idealizadora da Papyrus, na verdade, consultora de profissão, né, desde quando me formei. Mas há 3 anos atrás eu comecei a pensar e repensar em toda a cadeia produtiva da minha casa de lixo, né, inclusive de material escolar e de papel, porque eu venho de uma história de trabalhar com artesanato, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi aprender a fazer papel artesanal. Então, eu aprendi a fazer papel artesanal, eu tinha essa vontade, arrisquei algumas coisas de encadernação, porque eu achava lindo, e nada nessa linha de falar, olha, eu vou produzir para me ganhar dinheiro. Não, eu produzi a encadernação porque eu gostava, e comecei a fazer algumas coisinhas ou outra, arriscar, mas aí eu voltei novamente para minha profissão. Na verdade, eu fui estudar, fui fazer geografia e fiquei durante um bom tempo, de 2004 até 2008, me formo e fiquei tipo uns 12 anos praticamente trabalhando com consultoria ambiental, que é a idade do meu filho, que quando eu me formei, meu filho fez, ele nasceu, ele me formei hoje, ele nasceu amanhã, foi uma coisa assim. E aí, como você vai ficando em casa, você acaba vendo algumas coisas, mas ainda assim eu ainda me engajei na consultoria ambiental. E somente em 2017, 2018, 2016, 2017, eu começo a voltar de novo no artesanato, e aí eu começo a pensar no material que eu tinha, em tudo que eu comprava, tudo que eu jogava fora. E aí eu falei, olha, eu tenho que dar um startzinho, né, dar uma paradinha, um stopzinho e começar a pensar, porque se eu sou consultora ambiental, eu vendo a gente preservar o meio ambiente. Márcia, você pode passar o próximo slide? Isso. Aí eu tô falando da minha carreira. Aí se eu vendo preservar o meio ambiente, né, para empresas, indústrias, essas coisas, até em extração ambiental, a extração mineral, eu tinha que observar a produção de resíduo sólido dentro da minha casa, que é a gente trabalhar o nosso... E eu, como geógrafo, a gente tem que, até como é que eu vou dizer, o espaço percebido, vivido da gente dentro de casa, né? Aí eu começo a fazer alguns links da minha carreira de consultora, da minha produção de resíduo sólido em função do meu filho, né, que hoje tem 12 anos. Eu fazia papel artesanal, hoje não faço mais, aí eu destino para reciclagem mais ou menos. Então, quer dizer, então tinha algumas coisas que estavam soltas. E aí eu comecei a ler sobre economia circular também. E entendi que o resíduo era insumo da minha próxima produção. Então, eu comecei a pegar tudo aquilo e desmontar em casa mesmo. Eu fiz o curso de encadernação artesanal, comecei a praticar, depois parei de novo. Aí, quando há 3 anos atrás eu vi o dinheiro que eu estava jogando fora, foi onde que eu vi a compensação ambiental que eu teria para minha vida, não só para minha vida, para o meu bolso, né? Que aí, que aí são 3 anos que... Pode passar para o próximo. São 3 anos que eu não compro caderno mais para ele. E a Papyrus, na verdade, ela começou como Papyrus, mas artesanatos especiais. E em uma conversa com um amigo meu, que ele falou, olha, Papyrus é perfeito, porque Papyrus vem de papel e é percussor da escrita. Você vai trabalhar só com papel, mas artesanatos especiais depois você vai mudando isso aí, porque você não vai fazer todo tipo de artesanato. Você vai fazer artesanato, mas em um específico e com encadernação artesanal. Aí, quando foi final do ano passado, início desse, surgiu a história de ecocircular. Por que eco? Palavra de origem grega e que significa casa. Então, a gente se refere ao projeto. Eu escrevi o projeto, eu tive, assim,
parei, comecei a fazer a reciclagem de caderno, reaproveitamento dos cadernos do meu filho, sem nada escrito. Depois eu comecei sim a escrever e vendo a importância daquilo tudo como economia, como o resíduo não era resíduo mais, não tinha, eu não estava mais gerando aquele resíduo que era gerado, que era papel, e o caderno dele, que sobrava, eu aproveitava 100%, praticamente 100%. Porque a capa, se eu não faço um novo caderno, eu faço um mini caderno, eu faço uma agenda. Os papéis que estão brancos, eu posso fazer a perfuração novamente, fazer um novo caderno ou costurado ou com espiral. Então, assim, você tem N possibilidades. Então, o meu trabalho, a minha ideia, né, ela se refere a um novo modelo de desenvolvimento. E por que a gente não pode começar isso dentro de casa, dentro do seu espaço, que é todo dia você tem que estar lá organizando, reorganizando, produzindo e reproduzindo, e muitas vezes reproduzindo e produzindo resíduos de grande valor para o seu mercado dentro de casa mesmo, sem precisar você tirar o papel, o dinheiro mesmo, para poder comprar aquilo ali. Próximo. Aí, então, surge o projeto Encadernação Artesanal versus Economia Circular. Hábitos éticos. São novos hábitos, novos comportamentos. Aí vem repensar, reagir e recriar. Isso, na verdade, é um empreendimento social, empreendedorismo social, né? E um empreendimento social, porque ele acaba... Eu consegui linkar ele com o meu trabalho de consultoria. Agora, tem algumas correrias, não tenho conseguido produzir muita coisa, porque demanda tempo. Mas eu consigo hoje fazer um dinheiro para mim poder, se eu deixar a consultoria, conseguir sobreviver desse trabalho. Eu hoje ainda estou atuando nele como se fosse um hobby, mas eu consegui ter um equilíbrio financeiro e ambiental dentro da minha casa com relação a papel, porque todo mundo aqui hoje separa. Olha, isso aqui dá para fazer o quê? Aquilo dá para fazer o quê? Todos os livros, todos os cadernos, as agendas, coisas antigas que você tira, todo papel tem uma finalidade. Todo papel ganha uma finalidade. Ele não vai para reciclagem direto antes de passar no meu ateliê, antes de falar, ele não precisa ir para reciclagem, não é que a reciclagem é ruim, mas aí a gente transforma ele num novo produto aqui dentro mesmo, ele vira um insumo para nova produção, e aí a gente separa folhas parecidas, ou faz com miolos diferentes, fica uma coisa mesclada, e chega a ficar até interessante o trabalho. E aí, esse selo repensar, reagir, recriar, que eu desenvolvi, que é a ideia do meu projeto, porque quando você vai criar novos hábitos, novos comportamentos, você vai ter, né, outros olhares, você tem que repensar em toda a sua atitude, e depois você vai reagir com relação àquilo, e em cima disso você vai recriar, realmente. E com certeza, quando você chega a recriar, quando você chega, né, a fazer ter outros hábitos, você vê que vale a pena e o quanto é bom, né, aquilo tudo. Próximo. Então, aqui está a ideia da Papyrus, né? Resíduos são igual a insumo e nossa produção acontece a partir dos resíduos que recebemos. Resíduos, segregação dele total, como eu disse, o desenvolvimento é a produção, mercado consumidor. Ele volta para o mercado normalmente. Só que às vezes ele vai estar, né, desenvolvimento e produção, você separa as folhas, você coloca um tecido, ou você coloca um papel de presente, alguma coisa, ou fica bem personalizado, bem único, uma coisa bem única. Não é todo mundo que tem. E com costuras diferentes. Ou até mesmo a que já existe no mercado, que é a brochura, que a gente pode perfeitamente reaproveitar ele 100% e fica igual. E uma coisa que eu faço, que é usando saco de cimento, que fica bem lindo também, e que eu gosto bastante. Aí agora, gente, eu vou ensinar para vocês a gente fazer um caderninho bem simples assim, com as coisas que a gente tem em casa mesmo. Pode ser um pedacinho de cartolina, um papel para
capa fosse uma capa mais durinha, a gente produziu um caderninho aqui bem, um bloquinho de anotação bem pequenininho, que eu separei aqui, que às vezes a gente tem pedacinhos de papel que a gente vai jogando fora e não dá atenção para aquilo. Então, você juntando, virando, ele vira um caderninho novo, de novo. E é coisa simples que a gente precisa, agulha e linha. Eu vou usar aqui a linha encerada, porque eu tenho aqui no ateliê, mas se você não tiver em casa, a gente pode usar essa linha 10 que os meninos usam para fazer muito papagaio. Aí a gente pode fazer com um papel colorido, você colocar ele numa cartolina, que é um papelzinho mais duro, você pega um papel colorido, um pedaço de tecido, cola ele na cartolina, que é igual esse caderninho aqui, ó. Ele vira um bloquinho de anotação novamente. Vou deixar. Ele vira um bloquinho de bolsa, uma coisa prática que você tem, tá vendo? Isso aqui era uma cartolina que eu colei tecido dos dois lados. Também foi restinho de tecido de produções que vai acontecendo aqui. O que sobrou da linha que eu costurei. Amarrei umas miçanguinhas, que geralmente a gente tem isso em casa também. Esse caderno aqui é uma inspiração de uma encadernadora super bacana, que chama Tepires. É um caderno 2x2, ele é super bacana para a gente fazer o brochura. Você pode usar ele de dois lados. Tá vendo? São dois cadernos em um. Super bacana. E aí eu tenho resto de couro que eu recebo. Tem uns que, esse daqui não é não, mas tem uns que eu recebo que são daquelas luvas de raspa das produções de alto forno, o pessoal que usa aquilo em alto forno. E dá pra gente fazer caderninhos iguais esse, desse tamanho. Que eles cortam elas são compridas, vêm até o cotovelo. Eles cortam. E o que sobra aqui, geralmente, quando chega limpo, às vezes um lado que tá sujo, não dá para reaproveitar, a gente coloca um tecido e fica o outro no couro. E ele é costurado. Então, é tudo papel que eu vou recebendo. Esse daqui são papéis que eu tenho branco, que eu recebo, mesclo os miolos sempre. Mas muitas das vezes eu, utilizo ou cadernos, eu corto, porque às vezes tem cadernos que não dá para eu reaproveitar. Então, eu corto e monto esses bloquinhos menores. Isso aqui são bloquinhos de anotação e também de folhas que sobram. Até das minhas produções, eu não jogo nada fora, somente os filetinhos. E toda a produção minha aqui é separado. Tecido, os restos de tecido, as aparas de tecidos e as de papel. Eu cheguei até a pesar, o mês de abril eu não pesei não, mas no finalzinho de março eu pesei. Eu até cheguei a publicar no Instagram que eu produzi de resíduo. Então, meu resíduo é praticamente zero, eu não tenho resíduo. E o resíduo de papel é encaminhado para reciclagem, para fazer novo papel, né? Papéis artesanais. Eu preciso animar a voltar a fazer, coisa que eu não tenho feito. Senão eu poderia aproveitar essas aparas. Esse daqui é um caderninho com a costura long stitch, mas ele é em saco de cimento, com fechamento em couro. Costura, tá vendo? E é o saco de cimento resistente que a gente vê. Ele leva uma cera nele, né? Ele fica impermeável. Apesar, já é resistente o saco de cimento, mas aí a gente passa essa cera em cima para poder tirar aquele cinzento que fica mesmo depois de lavado e fica bonito e dá um aspecto de encerado, parece que é verniz. Então esse é um dos queridinhos que todo mundo adora. E alguns papéis que eu recebo, que é o craft, às vezes ele vem com algumas marcas. Tá vendo? Isso aqui ele foi trabalhado, ele chega puro para mim, sem nada, dessa forma. E isso aqui foi feito com anilina e estêncil. Aí eu crio as estampas. E até mesmo para esconder, às vezes, essas imperfeições, porque se eu cortar ele aqui no meio, eu acabo perdendo muito papel.
E a ideia não é essa, é simplesmente reutilizar tudo que chega, reaproveitar tudo que chega. Esse outro também foi feito da mesma forma. Com o craft que tinha, eu usei stencil para poder criar essa e ele não ficar só. Então é stencil, anilina e o craft. São coisas de R$3, R$4. Aí você faz um caderninho desse, que você colocando na economia circular aí, você ajuda o meio ambiente e ainda tem uma renda. Um caderninho desse, você encontra ele no mercado por R$12, R$13. E a produção dele é R$3, R$4. Porque imagina quantas coisas você não faz com anilina. Que é um vidrinho, um pinguinho você usa muito. O stencil você usa para várias coisas. Então, é super bacana e proveitoso. Não, esse não. Agora vamos lá na produção. Eu vou virar minha câmera aqui, gente, colocá-la na minha mão, para vocês verem eu fazendo e vou explicando. Aí se tiver alguma dúvida, alguém quiser perguntar, tá? Pode ir me perguntando. Não sei se os microfones estão todos fechados. Então, eu vou pedir para o pessoal ir fazendo as perguntas através do chat. Quando a Edileia terminar a produção, a primeira produção dela aí, a gente vai chamar ela para responder as perguntas. Ok, Edileia? Ok, tranquilo. Então, vamos lá, gente. Isso aqui, ó, é o que eu falei. Isso aqui é um papel mais durinho, tá vendo? Para fazer a capa. Ele é tipo uma cartolina mesmo. Só que esse é estampado. Ajusta a câmera com a sua mão, por favor. Peraí. Ela fica... Aí, isso. Aqui ficou bom? Mais. Isso. Isso, aí deu. Tá bom? Tá, deu? É. Peraí, deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Melhorou, Letícia? Melhorou, pessoal? Tranquilo? Então, é um papel mais durinho, gramatura 180, né? É igual o craft, só que o craft que eu mostrei para vocês aqui é um craft que eu usei anilina para poder, e o stencil para poder fazer as estampas. Ou a gente pode também utilizar para forrar com tecido. Esse aqui também, olha, é um caderno que, né, papel cartão, de um lado ficou papel cartão, de outro eu coloquei o tecido. E essa costurinha é super simples que eu vou mostrar para vocês também. Então eu cortei ele de acordo com o miolo que eu tinha. Por quê? Eu usei o que eu já tinha aqui, que era um resto de papel que sobrou de alguma produção que eu cortei ou que chegou para mim. Então ele tá dando 8,5 por 8,5. O miolo dele é a mesma coisa. Geralmente eu acerto o miolo dele antes de fazer a capa. Como são restos de papéis, então o que eu faço? Eu vejo o que dá para me fazer antes de cortar a capa ou antes de pegar, eu vou fazer. Não, eu já pego o que eu tenho. Isso aqui é um resto de papel que eu tenho, estava cortado. O que eu posso fazer, o que dá para fazer. Tá vendo que aqui tem até 3 laranjas e o resto em reciclado, tá vendo? Aí eu costumo misturar os papéis para ficar mesclado, coloridinho por dentro do miolo. Fica super bacana. Aí eu vou medir esse papel, igual eu fiz ali, e de acordo com o que eu medi, eu tenho uma capa, o que eu tenho de papel, como é que eu vou, né? Eu já começo a pensar. Para mim poder acertar esses caderninhos, para ele ficar certo aqui dentro, de acordo com o que eu quero, com o tamanho, eu fileto ele. Eu posso filetar ele assim com o estilete, antes de fechar ele aqui na costura. Ou eu posso filetar ele depois que eu costuro aqui. Que aí eu acerto todas as pontas do meu caderninho, depois que ele tá aqui dentro. Tá vendo? Ó. E a gente na encadernação, a gente usa um negócio que chama bercinho de encadernação. Esse bercinho, eu não tenho ele, vou falar para vocês, até hoje não comprei. Aí o que eu uso? Eu uso um livro velho, ou aquelas, lembra daquelas listas amarelas? A gente abre ele faz um ângulo de 90 graus e eu furo aqui dentro.
Aqui, ó. Só que antes de eu furar, sempre eu vou marcar, vou medir, vejo quantos centímetros eu marco o pé e a cabeça. Geralmente eu deixo 1 centímetro, vamos deixar aqui 1 centímetro. Dá um lápis aí, Bernardo, por favor. Vou deixar 1 centímetro aqui. 1 centímetro aqui. E 1 centímetro aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Deixei 1 centímetro de cada lado. Aí aqui eu vou marcar meu pé. Aqui eu vou marcar minha cabeça. Baixo e cima, né? Igual a gente vê nos livros mesmo. Então, pé e cabeça. Eu determino onde que vai ser. E aí, o que sobrou aqui no meio são 6 centímetros. Eu posso fazer dois furinhos aqui, um de 2, em 2 centímetros. Aqui um de 2 e um aqui em 4. Ó. Tá vendo? 2 e 2. Aí ficou 3, 2 pra cá, 2 pra cá. E os furinhos estão aqui no meio marcado. Geralmente eu faço essa... E para eu furar, o papel não andar, uso um prendedor, um clips. Venho com meu agulhão. Isso aqui chama agulhão. Aqui, ó. Ele formando o ângulo de 90. Eu vou lá onde que eu marquei os meus furinhos do meio. E fiz. Pronto, tá furado aqui, ó. Tá vendo? Deixo preso. Vou pegar minha agulha. Uma agulha simples. Essa aqui é um pouquinho mais grossa, porque o fio encerado, ele é mais grossinho. Mas quando a gente vai utilizar, que é a linha 10, pode ser uma linha, pode ser uma agulha normal aqui, ó. Eu vou usar o verde, tá vendo? Presta a tesoura aí, Bernardo. Vou fazer um pouquinho maior pra gente deixar um fecho pra ele. Depois a gente pode colocar uma miçanguinha, alguma coisa pra fechar. Se o meu acabamento for fazer por dentro, eu começo ele daqui pra lá, de dentro pra fora. Se eu for deixar o meu nó, a minha costura aqui dentro, tá vendo? Aí eu começo daqui pra lá. Se eu for deixar uma miçanguinha, alguma coisa por fora, eu começo de fora pra dentro, porque aí é onde que eu deixo a minha linha penduradinha, depois faço meu acabamento. Olha, entrei. Tô fazendo de fora pra dentro, pra gente deixar e colocar um enfeitezinho, alguma coisinha assim. A linha. Vou passar no outro buraco aqui. Ó. Venho aqui e faço o meu nozinho. Acerto a minha linha, pra gente poder fazer. Eu vou dar um nozinho aqui no meio, ele vai sobrar. Ainda vai sobrar uma linhazinha, tem um bloquinho pronto. Vamos lá, terminar um acabamentozinho aqui. E na hora que a gente terminar aqui, nós vamos fazer, filetar aqui para vocês entenderem como é que é. Se eu não quiser colocar nenhum uma miçanga, alguma coisa, eu posso dar um lacinho, mas se eu quiser eu posso dar. Olha, já deixo meu bloquinho fechado. Mas antes de eu fechar ele, nós vamos filetar ele aqui. Régua, estilete com ponta boa. Presta estilete aí, Bernardo. Estão dando para vocês verem? Ó. Ó. Tento tirar o mínimo possível
Então, geralmente, o que sobra das minhas produções de papel são esses filetezinhos. Esse é o que sobra meu, assim como o tecido, a mesma coisa. Esse é o que sobra da minha produção. Do que eu recebo, de tudo que eu tenho que fazer. O que sobra que é maior, como esse aqui, eu guardo e reaproveito novamente. E dos meus tecidos, o que vai sobrando são os filetes também. A mesma coisa que a gente, na hora que corta o tecido, a gente procura cortar já no tamanho de trabalhar, para a gente não desperdiçar material. Aqui tá pronto meu caderninho. Pera lá, deixa eu colocar no sanguinho aqui. Qual cola utiliza para colar tecido em papel? Vou mostrar para vocês agora. Tá vendo? Então aqui eu tenho o caderninho, pronto. Utilizei um livro velho como bercinho para furar, para encadernação. Não preciso utilizar... comprar. Ah, não posso fazer porque eu não tenho. Sim, você tem, dá para fazer. Me dá mais uma aí, Bernardo. Tem um assistente aqui, viu, gente? Usa o coquinho aqui, ó. Esse coquinho. Ele não tá furado, meu filho. Tá vendo? Gente, coloquei um para vocês verem aqui, mas a gente pode colocar mais coisas. Legal é que o ajudante também dá sugestões Dá de sugestão. escolha de material. Tá vendo, gente? Não, eu não gosto desse porque não é natural. Então, muito difícil. Pronto. Então, esse aqui é um dos caderninhos que a gente produz. Agora, para colar tecido em papel, a gente usa Cascorês. É essa cola aqui. Extra. É uma das melhores colas que a gente usa. E ela é lavável, a água e tal. E é a que eu sempre utilizo nas minhas produções. Para tudo. Não uso cola sapateiro, nada disso. Aquelas colas permanentes. Nada. Geralmente esse aqui, tecido é 100% algodão, gente. Porque quando eu colo o tecido no papel... o tecido aí não, aí tem que ser reciclável mesmo, porque aí se eu mandar para reciclagem tem que ter como reaproveitar tudo, né? Então eu não posso perder o material que eu estou produzindo. Então é isso, pessoal. As perguntinhas, dúvidas? Então, eu anotei aqui a pergunta da Fátima, mas você mesma já respondeu a Fátima, indicando a cola. Isso. E eu tenho aqui a pergunta vou olhar aqui, da Raíssa. Ela parabeniza a iniciativa e gostaria de saber se existe uma frequência de recebimento de material, se existe alguma parceria com a empresa. Olha, eu tenho parceria hoje com escolas, né? Inclusive aqui no meu bairro, onde que eu moro. Eles mandam pra gente material e a gente, em contrapartida, costuma mandar materiais também, faz uma troca. E tem sim, deu uma parada por causa dessa pandemia, né? Mas tem sim, tem recebimento. Há 15 dias atrás eu recebi mais ou menos 100 cadernos. São as pessoas que pedem, ou às vezes a pessoa tem uma agenda, um caderno, alguma coisa que ela não gosta, ela me manda e ela escolhe uma nova capa, alguma coisa, e a gente faz essa reconstrução para ela de novo. É de uma empresa que ela trabalhou e ela não quer aquela capa para não fazer propaganda, ela vem, escolhe, coloca a logomarca dela, como eu já fiz. E tenho feito para muita gente que me pede. Volta a câmera para o seu rostinho de novo. Tá voltei. Então, tem mais uma pergunta da Lu Burlamark. Ela está perguntando qual que é o tamanho da agulha que a Edileia usou. Então, esse tamanho da agulha, deixa eu mostrar para ela. Eu acho que é a tipo número 2, eu não tenho muita certeza, porque a gente que... Aqui, ó, essa aqui, vou chegar bem pertinho. Eu não sei o número dela certinho para costurar para usar a linha encerada, mas eu posso procurar e tirar a dúvida dela aqui, porque a linha encerada, quando a gente usa ela é mais grossa que a 10.
A linha 10, eu posso utilizar essa agulha normal de costura, pouquinha coisa maior, que ela cabe à linha 10, que é essa que a gente usa para costurar em casa, aquelas coisas assim. Mas tem uma numeração de agulha certa, e eu não sei todas assim. Inicialmente, quando eu comecei usando essa agulha, que ela é sem ponta, e eles usam para costurar aquele saco de linhagem. E ela dá para usar também, que ela não tem ponta, tá vendo? Então, ela dá para utilizar, só que porém, ela é maior, né? Ela é mais grossa. Aí depois eu encontrei essa aqui, eu comprando quinquilharias para a gente que faz artesanato, a gente todo dia compra coisa e vai vendo as coisas e a gente vai adaptando também. Mas pode utilizar essa agulha aqui, que é a maior, que é aquela sem ponta para costurar saco de linhagem. Dá perfeitamente. Edileia, eu tenho uma pergunta aqui da Fátima Batista, e ela está perguntando se existe algum local para cursos. Sim, no meu ateliê a gente pode organizar cursos, que se ela é intermediária, se ela é iniciante, qual que é o que ela tem interesse em aprender, entendeu? E aí ela pode entrar em contato com você, reforça o seu contato aí. Pode. Papiros Ecocircular, Instagram, Papiros, @Papiros Ecocircular, tudo junto. Pode Papiros ser. com um Y, né? Com Y, justamente. Papiros. Ok, eu tenho uma outra pergunta aqui da Luciana Saturnino. Ela está perguntando se cola de goma feita em casa colaria os papéis. Cola. Só que, na verdade, a gente, que é encadernador, o pessoal do artesanato, a gente usa CMC, que é um produto que também ele é um material 100%, né? Ele não é tóxico nem nada, para poder usar. Agora, essa cola de goma, ela cola, mas ela molha muito o papel. Porque, na verdade, a gente precisa... quando a gente utiliza cola... Vou até fazer para vocês aqui, vou voltar minha mão que eu vou fazer. Quando a gente vai colar um tecido num papel, a gente tem que saber passar a cola. Por quê? Porque senão ele mela, fica aquela coisa melada, fica muito grudado e custa secar ou embola. Pega um papel grande e um tecido para mim. Ou ele embola e fica aquela coisa, não seca, sabe? Quando isso chama laminação. Isso chama laminação. Pega para mim o pincel. E aí, o que acontece? Essa laminação que você faz no tecido com papel, essa junção, ela precisa funcionar até depois, quando você for montar a encadernação. Igual essa capa que a gente usa, um papel cartão. Eu uso o papel cartão. Ele é mais durinho, mas se eu colocar cola demais nele, principalmente essa feita de goma, né, que ela falou, que ela leva água, ela vai molhar o papel todo. Você não está trabalhando com papel impermeável. Tem que lembrar que o papel sempre, né, vai ficar molhado demais, ou vai ficar enrugado demais, ou você não vai conseguir depois fazer o trabalho, ou fazer o corte. Então, acaba perdendo a função do que você queria fazer com aquilo ali. Então, igual eu falei, eu gosto de usar essa cola, porque ela tem consistência e dura. Você não precisa usar aquela quantidade, aquela loucura de cola. Então, com a produção toda que eu faço, essa cola minha aqui é de dezembro. Você vê, ela é de 1 quilo. De dezembro a maio, apesar que depois de fevereiro eu não produzi tanto, mas março ainda eu produzi bastante. Abril que foi mais lento e maio agora que eu tô produzindo pouco. Mas assim, todo dia eu tenho uma produção, todo dia eu tenho uma coisa para fazer. Então, eu acho que, né, vale a pena a gente ter uma coisa que dá para você usar sempre. E, vou lá? Eu vou só te perguntar, geralmente, qual que é o custo dessa cola? Eu acho que é interessante o pessoal ter uma ideia. R$22. Uhum. Então, assim, numa produção que você faz tecido, vamos colocar, tecido 100%, ele é um pouquinho mais caro, mas ele também tem um aspecto melhor, né? Na hora de jogar fora, é aquilo que eu falei. Como é que você vai descartar? Como é que você vai mandar esse material? Você já pensou nisso? Então, assim, a produção que eu faço tem toda essa história. O de papel de cimento, a capa dele é todo 100% de papel, então ele já tem toda o tecido, se ele não for 100% algodão e ele tiver poliéster, que eles falam, né, que é o sintético,
ele não tem como você mandar ele direto para reciclagem. Então, você tá rindo, né, Márcia? Você vê que eu aguento aí atrás, né? Não, inclusive o nosso ajudante já recebeu um elogio aqui da Renata. Gente, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como é que eu faço a junção. Pega um pedaço de tecido maior para mim, Bernardo. Voltar para mostrar para vocês a junção do tecido com o papel, só para vocês terem uma noção. Não tecido grande lá na minha caixa, no meu baú. Então, fica a dica que se a gente andar em BH, tem muita coisa barata de tecido. E 1 metro de tecido você faz muita coisa. Muita coisa. Você não utiliza. Às vezes você compra um tecido de 22, 23 reais e o metro. Mas assim, ele geralmente tem 2 de largura. Então, você tem uma utilidade bem grande. Não esse não. Qual é o tecido? Qual é o tipo de tecido? Qual é o tipo de tecido? É tricoline 100%. Aqui, olha. Esse aqui, ó. Ele é um tecido tricoline. Tá vendo? Você procurar tricoline 100%, entendeu? Algodão, você geralmente acha... Tem lugares que chamam... o Bernardo tá mostrando mais aí atrás pra gente, ó. Isso, ó. Tem lugares que você chega e que eles já... Não chega. Que eles já te falam... Você fala assim, eu queria tecido para encadernação. Eles já vão te mostrar qual que é 100%, entendeu? Eles já te mostram aquilo. Essa tesoura, bebê. Tá? Você vai voltar a câmera para sua mão agora? Vou voltar para minha mão aqui, para vocês terem a noção do que eu estou fazendo. Aqui, ó. Vou cortar um pedaço. Mais ou menos, viu, gente? Tá bom. Ficou um pouquinho torto. Eu nunca passo cola no tecido, é no papel. Sempre eu tenho um apoio onde que eu coloco a minha cola, uma vasilha, alguma coisa, para mim poder ir pegando de acordo com o que eu vou utilizar. Espalho ele na superfície toda do papel, para vocês verem aí, né? Quiser colocar alguma coisa embaixo para não sujar onde que estiver fazendo, não pode deixar. Aqui, olha. De dentro para fora, acertando meu tecido todo dentro daquele papel que eu passei cola. Aí eu vou ver, tem algumas beiradinhas que não pegou, o meio sempre tem que estar certinho. Aqui, ó, como eu não passei, ó. Pronto. Tá vendo? Tem o meu tecido. Depois eu pego um ferro, a temperatura morna, assim. Termino de espalhar a cola e ele fica certinho. Aqui com estilete, eu acerto as minhas apartes. Trocou minha lâmina, né, Bernardo? Não, trocou. Eu pus ela de volta. A ponta dela tá ruim. Ó, eu gosto de acertar com estilete, viu, gente? Mas quem tem filho, e dentro do ateliê, que é uma doidura, ó. Aqui ele trouxe, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Quebrei a ponta do meu estilete. Material cortante e de aço, não tem nada a ver com o que eu uso aqui. Eu tenho uma garrafa que eu coloco as minhas pontas e restos de estilete todo aqui dentro. Aqui, ó. Com tampa. Ó, essa é a minha garrafa. Dentro mais uma. Então, ela sempre fechada em cima da minha mesa. Para não correr o risco de cair. Na hora que eu não for utilizar mais. Mas dá para utilizar ainda. Que tiver cheio, eu vou fazer o meu descarte correto. Esse aqui é meu tecido. Se eu quiser utilizar ele para fazer uma encadernacão agora, eu posso colar um outro tecido desse lado aqui, que compõe um rosa ou um azul, e a gente pode usar para fazer um bloquinho simples desse aqui. Ele vai ficar como se ele tivesse costurado tecido com tecido. Tá pronto. Só cortar o miolinho para acertar. Esse tecido aqui com papel, que é as bordas que eu separei,
vai para o meu tecido vai para o meu lixo de papel, porque o meu tecido é 100% algodão, então ele é reciclável. Não é o outro. Isso é só tecido. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Esse é só meu saco de papel, de aparas, que eu vou produzindo. E esse, só o meu lixinho de tecidos, de aparas. Ô, Edileia, desce um pouco a sua câmera aí, querida. E queremos ver o seu rosto. Pronto. Ai, gente. Meu ajudante vai organizar aqui, gente. Então, enquanto ele organiza, a gente pode colocar mais algumas perguntas? Pode, claro. Então, a Fátima Batista está perguntando se é o papel 180 gramas. É gramatura 180. Gramatura, gente, desculpa. Isso. 180, você utiliza ele é mais grosso, aí você utiliza para fazer miolo e para álbum fotográfico. E para fazer capa também. Esse craft aqui é 180, então ele é mais grosso. Você pode utilizar ele para fazer capa. Ele é mais grosso até que a cartolina. A cartolina geralmente é 140, eu acho. Esse aqui é 180, então ele é mais grossinho. E o papelão Paraná são as capas de caderno duro que a gente reutiliza. Isso aqui é feito com reutilização de capa de caderno. Dos meninos que sobram, que você corta, tá vendo? Aí geralmente a gramatura deles é 80, 70, entendeu? Aí essa capa dura aqui. Ela é feita. E forrada com saco de cimento. Edileia, eu tenho uma dúvida. Você tem parceria com alguma escola? Alguma escola já destina para você os cadernos dos alunos? Então, assim, eles destinam o material que sobra na escola, não dos alunos diretamente. Tipo assim, os alunos deixam o material lá no final do ano e eu vou e coleto. Não, eles destinam para mim o material que sobra na escola, dentro da escola, da produção de resíduo, né, de papel deles lá dentro. E tem o Colégio Ceipa e a Escola Municipal Hilda Nunes aqui no bairro Tupã. E aí, de mais a mais, o que chega para mim são de pessoas, são de pais, né, amigos, vai passando de um para o outro, e então eles vão mandando para gente. Bom, eu tenho... Júlia, tem mais pergunta aí? Não, por enquanto não. Tá, então eu tenho uma pergunta aqui Eu acho que eu vou pedir ele para liberar o áudio dele, porque se eu vou falar o nome dele aqui, eu vou... É o Rasmus Gitsema. Então, gente, estou aqui pagando mico, né? Ele está me perguntando qual o valor que você vende os caderninhos. Depende, não tem assim, porque vamos colocar, eu já estou com um pouquinho de prática, esse caderninho aqui, tipo esse aqui, eu fiz hoje, porque eu não tinha nenhum de saco de cimento para me poder falar nele. Então eu tinha que fazer um. Eu gasto tipo 30, 40 minutos para fazer ele. Cortar, costurar, entendeu? Então assim, depende, aí eu vou calcular, porque geralmente o meu material que eu recebo, ele vem custo zero. Tipo assim, eu destino para a pessoa que me manda uma gratificação, manda uma agenda, manda um bloco de anotação, umas coisas assim, porque até mesmo como incentivo para que continue mandando para a gente e repassando a ideia para frente. Tem gente que não gosta nem de pegar, mas eu gosto de agradecer dessa forma. Então, assim, cada bloquinho, vamos supor, se eu tiver que comprar um material para poder vender um bloquinho desse aqui, ele sai em torno de 30, 40 reais. Entendeu? Então, assim, tem livros que tem algumas figuras lindas, tem mapas, é lindo fazer esses cadernos aqui com mapas, usando figura de mapas, aqueles mapas antigos, aquela coisa daquela história de medieval, assim, tem uns mapas lindos e alguns dá para super aproveitar. Então, assim, são figuras. Se você fez uma fotografia legal, você pode montar e fazer uma capa de caderno também. Você não precisa ficar preso a tecido, não. E aqui agora a gente tem outra pergunta que é da Ana Paula Carvalho.
E ela pergunta, você também recicla os arames espirais dos cadernos usados, ou se você reutiliza, e ela parabeniza também o seu trabalho. Obrigada, né? Os arames, quando a gente retira ele do caderno, os espirais, eles entortam. Então, você não consegue voltar com eles de novo. Geralmente, as folhas que sobram não são suficientes. Se você tiver um caderno de 200 folhas, o espiral dele é maior. Ele tem a quantidade certa. Se sobrou 100 folhas, você não consegue reutilizar aquele espiral nas 100 folhas que sobraram branca. Primeiro, porque o espiral está torto. E segundo, porque o espiral é maior do que o que você tem de quantidade de folha. Então, geralmente, eu costumo cortar e colocar novo espiral. E esse espiral de ferro é encaminhado para reciclagem. Okay. E o de plástico, a mesma coisa, que ele me parece que ele é um plástico, aquele plástico duro, ele lembra um PP, assim, que ele é quebradiço. Ok. Pessoal, mais perguntas? Edileia, tenho mais uma pergunta. No caso, vamos supor que terminou o ano e aí ficam aqueles cadernos que ficam poucas folhas caderno, Sim. né? Você refaz os cadernos? Como é que funciona isso? Então, caderno, o mais difícil da gente... Todo mundo acha que o mais difícil é o brochura. Na verdade, não é. Esse aqui é um brochura. Ele foi refeito. O que acontece? Você descostura ele, tanto por dentro quanto por fora. Se você olhar, aqui a costura está por fora, eu fiz por fora. Mas tem uns que são interna, a costura são interna, ou então são grampeados. Você solta ele aqui, porque na verdade, essa capa de guarda aqui, ela vai ser soltada. Essa capa dura aqui também, ela vai ser solta. Então, você não vai perder o caderno, você pode perder a capa, mas se você conseguir descosturar o caderno, retirar as folhas escritas que sobraram. Ah, boa lembrança, não tá ele aqui. Retirar as folhas escritas que sobraram, você consegue reaproveitar a capa 100%, você reaproveita ele todo de novo. Você não precisa de pegar papelão novo, não, você vai reaproveitar ele 100%, porque você conseguiu descosturar ele ou tirar aquele grampo que tem por dentro, né? Então, você consegue reaproveitar ele todo de novo, 100%. Ele é feito nesses moldes que eu fiz aqui para vocês, ó. Esse daqui que eu montei aqui, o brochura é esse aqui, ó. Igual eu falei, ou a costura dele é aqui, ou é interna. A costura interna, a diferença é a seguinte... O miolo que você tem, essa capa aqui vira capa de guarda. Você costura ele nessa capa e prega ele na capa dura. Aí você vai ter o caderno por fora com aquela capa de tecido, porém com a costura interna. Esse aqui tá com a costura externa, mas é uma brochura também, a mesma coisa. Seria isso aqui, ó. Meu filho fez uma boa lembrança. Olha aqui, isso aqui é um caderno ali bombom que eu recebi. Tá vendo? A capa dele é uma cartolina, não foi jogada fora, não vai ser porque eu vou utilizar para fazer outras coisas. Desmontando, as folhas que estão escritas no brochura, geralmente você tem que cortar, para você não jogar todas fora. Porque olha o tanto de folha branca que eu tenho aqui ainda. Mas as outras que estavam aqui, que compõem ela, como ele é dobrado, estava escrita. Então essa daqui eu vou recortar, fazer um novo caderno, vou pensar num bloquinho. Mas as outras que sobraram, que estão inteiras, aqui, ó, elas vão virar um novo caderno, com menos folha, às vezes 40, 50 folhas. Só que o brochura é o seguinte, você tem que lembrar que é uma página, 2 páginas, 3, então ele é frente e verso, então você utiliza o caderno 100%. Então se sobra 20, você tem 40. Entendeu? Você multiplica. Mais alguma pergunta? Edileia, você falou de gravuras. Eu tenho muitos aqui no meu ateliê também, porque lá no galpão chega muito livros e aqueles calendários, né? Eu também vou guardando tudo. Eu tenho porque eu sempre guardo lá no meu ateliê, tem muita coisa. Como a gente estava conversando, a gente precisa trocar gravuras, viu? Sim. Você vai amar, você vai poder coletar muitas coisas aqui para seus cadernos.
Os nossos cadernos que a gente pode começar a produzir junto. Isso. E a gente voltando também, a gente pode marcar, porque lá no Galpão a gente recebe muito mesmo material das escolas. Então, a gente pode fazer essa troca pelo meio ambiente, que vai ser muito importante. E, na verdade, começar essa conscientização dos pais começarem a ver com outro olhar esse reaproveitamento, que é gratificante. Eu estava conversando isso hoje com a Márcia. Se você for comprar caderno que menino quer, lista de material só de caderno é R$1.000. Nossa, e muito, né? Muito caro, fora livro, né? Eu tô falando por mim, que sou mãe, e fiquei há anos comprando a borracha colorida que combina com a capa do caderno, que sai em R$200. Uhum. Um caderno e uma borracha. Então, Deus me livre. Pessoal, mais Edileia, perguntas? Perguntaram também qual que é o estilete. Ah, que tá. usa. Estilete com corpo de aço. E as lâminas, esse aqui com corpo de aço, eu consigo trocar, né? Aqui embaixo, ó. Ele é desmontável. Não, é a mesma coisa. Aqui, ó. Esse estilete aqui. E as lâminas eu compro refil para poder ir trocando, tá vendo? Mas é estilete com corpo de aço. E ele tem trava, e é o mais largo. A gente usa o mais largo, a gente não usa o mais fininho, não. Eu gosto de usar esse aqui. Tem essa trava de segurança, tá vendo, ó? A gente acha ele em loja de R$1,99. Essas daqui são as lâminas. As lâminas a gente compra em papelaria. R$5,50 a caixinha, vem 10. Sempre, o estilete a gente usa muito, porque eu sempre preciso da ponta dele afiada. Eu não uso o corpo do estilete, eu uso a ponta dele. Muito bacana. Obrigada. Então, pessoal que está assistindo a gente aí, alguém que queira fazer, eu acho que eu liberei aqui, alguém queira fazer uma pergunta ao vivo, a gente tem um tempinho aí, a nossa transmissão iria até as 9 horas. Se alguém tiver uma perguntinha aí, queira conversar direto com a Edileia, se inscreve aí ou já pode liberar, quem abrir primeiro conversa com ela. Então, vou aguardar um minutinho, se alguém quiser conversar com a Edileia. Eu estou vendo aqui que a gente tem 27 pessoas ainda na nossa transmissão. Se fosse ao vivo, gente, eu iria fazer doações de caderninhos para vocês. Eu sempre faço isso nos locais. Quando eu faço as apresentações, geralmente eu costumo mandar caderninhos para as pessoas, faço sorteio para não ser injusta. Então, pessoal, acho que ninguém vai fazer perguntas, mas, Paty, alguma colocação para a gente? Adriana? Então, Paty. acho bem interessante esse trabalho, porque a quantidade de folhas que ficam, quem é pai, mãe, sabe, né? E que tem que comprar material todo ano, ficam muitas folhas, né, nos cadernos. Eu sempre fico me perguntando, gente, como é que eu vou fazer com isso, né? Sempre guardo aqui também para, sei lá, de alguma forma reutilizar. Mas eu gosto muito desse trabalho dela exatamente por isso, porque a gente já tem as coisas, né? Já temos os recursos. Por que não reutilizar, refazer, dar uma cara nova? E esse ano, Patrícia, fazendo só uma ressalvazinha, nós vamos ter muito mais quantidade de caderno, porque nós tivemos praticamente 6 meses sem aula, vamos ter aulas online, e quando voltar, nós vamos utilizar 3, 4 meses de caderno. Então, vai ser uma loucura, montanha de resíduo de papel. Dissolve com 3, 4 meses, mas joga um resíduo, uma montanha dessa, 3, 4, 5 toneladas, onde que não tem como dissolver ela toda. Verdade. É isso mesmo. E aí, sem contar que a gente fala em consumo de energia, né? Você tem que agregar mais celulose, porque o papel perde algumas características. Então, assim, a gente fala, quando você fala em economia circular, você fala em agregar valor ao que já existe e ele voltar para o consumo mesmo. Essa que é a história, não é? Não é que você não pode produzir o papel. Pode sim, mas se você tem um produto, vamos utilizar o que está pronto, aquilo que é 100% sustentável. Não existe, fiz um produto que... Não, você fez um produto 100% sustentável do que já existia. Você procurou formas de colocar ele de novo no mercado,
com outra aparência. Perfeito, Edileia. E sem falar que 1 tonelada de papel é 20 árvores que deixam de ser cortada. Quantos anos a gente espera para uma árvore ficar adulta? Então, Isso é água, é papel, é árvore, é tudo, né? Energia. água, isso tudo, né? Que a gente precisa voltar à nossa consciência mesmo, né? Então, reagir, repensar, recriar, isso aí é um selinho que tem que virar para todo mundo funcional. Com certeza. Então, pessoal, mais alguém com perguntas? Alguém quer entrar ao vivo para fazer perguntas para a Edileia? Estou à disposição, meninas, meninos. Olha, estou vendo aqui que temos alguma coisa no chat. A Fátima Batista. Eu sempre retiro as folhas utilizadas e deixo as não utilizadas. As minhas filhas não querem utilizar o caderno velho. Capa já está velha, suja. Com essa repaginação ficaria ótimo. Então, aqui em casa era a mesma coisa, Fátima. Não quero esse, eu quero. Bom, então tá bom, nós vamos comprar, mas aí você vai perder isso e isso. Bom, então agora chegou dezembro, novembro, ele fala: mãe, esse caderno tá sobrando, mãe, amanhã não tem mais aula dele. Mãe, ele já começa a separar tudo. Primeiro porque ele quer juntar dinheiro, quer morar na praia, quer ficar 30 dias na praia, gasta igual um louco. Então ele começou a se organizar para ele guardar o dinheiro dele, para ele poder viajar. Então ele abre mão de tudo. Então chega outubro, novembro, dezembro, ele já separou todos os cadernos. São 3 anos sem comprar caderno. Sensacional essa mudança que ocorre na família inteira, né? Inteira, justamente. Inteira. Aqui em casa, o mais velho separa, minha mãe separa, todo mundo separa agora os papéis. E isso é uma questão importante que a gente sempre trata quando está falando de lixo zero, que a mudança que a gente adota influencia a família e acaba influenciando outras pessoas também. Quando os vizinhos percebem, por exemplo, uma mudança na rotina relacionada a esse tipo de atitude, as pessoas ficam curiosas, querem saber. E o que a gente faz, devagar, a gente consegue influenciar quem está por perto. Trazer para si, né? Aí eu tive inclusive minha manicure, que eu gosto demais dela, ela me mandou mais de 30 cadernos, todos tipo assim, com 20, com 15, com 30 folhas. Ela me mandou uma sacola daquelas sacolas de supermercado recicláveis, mais de 30 cadernos. Ela falou: tem utilidade para você, porque senão eu vou jogar tudo fora. São 3 anos que eu guardo, que eu não aguento mais. Eu falei: vou mandar caderno para os meus. Ela falou: não precisa não, pode ficar com os cadernos todos aí. Ela não quis receber. Aqui, isso aqui é parte das sacolas, olha, todos com folha. Desenhadinhos, de bichinhos, de não sei o quê. Tá vendo? Já vai chegando tudo, ó. Vai pôr tudo no lugar. O ajudante é terrível. E quer mostrar realmente. Ele é. Então é isso, gente. Mais perguntas, mais dúvidas, mais algumas coisas, estou à disposição. Tem um comentário aqui da Elisa, que dá para fazer blocos de rascunho também, com folhas que foram impressas em um solar. E ela sempre usa para fazer bloquinho. Sim, ela pode fazer esses daqui, ó. Ela corta as folhas que sobram. Ela pode fazer blocagem com essa cola aqui. Ela vai cortar os bloquinhos do tamanho que ela quer, acertar com estilete e juntar com um grampo, né, um prendedor e tal. Ó, ela juntou, aqui em cima ela vai passar a cola e deixar secar por 20 minutos. Depois ela faz a capinha, como ela quer. Já utilizou de um lado, utiliza do outro. Mais alguém? Eu vi que tem uma pergunta, mas não consegui ler. Alguma coisa recicla livros, alguma coisa assim, né? Eu não consegui ler, não. Deixa eu ver aqui. Tá perguntando se você recicla só caderno, livros não. Então, livros, a gente tem a possibilidade de reciclar sim, só que igual eu falei. A gente pode
desmontar o livro e montar como se fosse um atlas de informações, com figuras, com plantas, com mapas que vai existindo, ou você pode utilizar essas páginas dele mesmo para fazer novas capas de caderno. Entendeu? Então, é uma forma de reutilização. Bom. Pessoal, mais perguntas? Edileia, mais Sim. alguma colocação? Pati, Adriana, tá demais? Tá certo. Pati? Todas as minhas... Pronto. Despedimos por aqui. Adriana, despedimos por aqui. Meninas? Boa noite. Agradecer Então, a pessoal, todos, né, que nos assistiu. A gente agradece a presença do pessoal. Chegamos até o final com 23 participantes. A gente agradece a interação pelo chat também, essas informações. Essa interação é muito importante. Houve muitos elogios para o seu trabalho, Edileia, que realmente é fantástico.